já Trabalho. contato estabelecido aqui com Brasília, né? Vamos voltar à capital federal, mas dessa vez com o Rafael Procópio para falar sobre aí a taxação, né? Os negócios, as novidades todas. Aí o Procópio vai contar para a gente, né? E os Procópio, boa tarde. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Zaidan. Ótima quinta-feira para Óbvio. vocês e para todos que estão nos acompanhando. Olha só, o líder do governo no Congresso, que é o senador Randolfo Rodrigues, do PT, está acreditando que os canais para o diálogo com os Estados Unidos para tentar resolver o tarifaço de Donald Trump continuam abertos, apesar de tudo. Essa afirmativa veio após uma conversa de Randolph com o encarregado de negócios dos Estados Unidos, Gabriel Escobar. Esse encarregado que reside aqui no nosso país e que tem procurado algumas autoridades brasileiras, segundo Randolph, para entender quem são os interlocutores do Brasil nos Estados Unidos neste momento. A gente lembra que essa semana esse encarregado já conversou aí com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e na quarta-feira conversou com o líder do governo dentro do Congresso Nacional. E sobre essa questão de tentar entender quem são os interlocutores brasileiros na questão do tarifaço, o senador Randolph disse que Escobar questionou as atuações de um deputado brasileiro nos Estados Unidos. O encarregado não falou nome de fato, mas, como a gente entendeu pela fala de Randolfo Rodrigues, a questão toda estava, enfim, fazendo menções a Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é deputado licenciado e está nos Estados Unidos e já fez diversas manifestações sobre essa questão do tarifaço, inclusive de defesa do pai, Jair Bolsonaro, e do presidente Donald Trump, desde que esse tarifaço foi anunciado, lembrando que se nada mudar, ele será colocado em prática a partir do dia 1º de agosto de 2025. Lembrando, né, pessoal, que Randolph nessa conversa afirmou que Eduardo Bolsonaro não responde pelo governo brasileiro. E o que ele vai fazer a partir de agora é articular uma conversa deste encarregado com os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, que efetivamente podem falar pelo Brasil. Nessa conversa também foi anunciada essa comitiva de senadores que vai, nos próximos dias, aos Estados Unidos tentar conversar com outras autoridades norte-americanas. É um esforço, podemos dizer assim, concentrado do Poder Legislativo e, é claro, também do Poder Executivo, na figura principalmente do vice-presidente Geraldo Alckmin, de tentar reverter essa situação. Mas pelo menos desta fala que a gente acompanhou de Randolph Rodrigues, existe agora pelo menos uma expectativa de que conversas podem acontecer, ou seja, os canais diplomáticos aparentemente não estão completamente fechados. É claro que a gente vai seguir de olho daqui de Brasília. Bom, obrigado. Esse é o Rafael Procópio, então, trazendo todas as movimentações ali, as negociações, né? E parece também, né, Zaidan, a gente pode até discutir isso com mais a calma, né? Que aquela implicância, aquela investigação, né, sobre o PIX e até a sessão que o Trump menciona no documento, né? Parece que também o governo entendeu como um alívio as taxações também, né? Porque você vai passar por um rito ali, por um processo, por uma análise, por uma investigação e que pode demorar meses, anos até, para que as investigações cheguem ali a alguma conclusão. Pode ser também um respiro para essas taxações e uma brecha, uma oportunidade para o governo brasileiro negociar, não? Ô Danilo, na verdade, essa investigação é uma tremenda cascata, né? É a tentativa de dar uma base técnica para a decisão política do Trump. O Trump tem como alvo principal o BRICS e, particularmente, a China. Não por acaso veio aquela conversa ridícula do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, de punir aqueles que estão comercializando com a Rússia e tal. Isso tudo é uma canalice tremenda. E aquilo que está previsto, que deve ser investigado, né, os temas que devem ser investigados, aquilo é uma intromissão indevida, misturada com fantasia. Inclusive, o Trump se deu o direito de falar em questões ambientais, né? Como se ele tivesse alguma preocupação com isso, como se ele não tivesse dito que o verbo que importa é perfurar. Jogou pela janela as restrições ambientais, algumas realmente ridículas impostas nos governos democratas, porque o importante é caçar petróleo, é procurar petróleo onde for possível encontrá-lo.
não está nem um pouco preocupado com questão ambiental, mas fez questão, usando, aliás, da velha hipocrisia que os europeus usam, de usar a questão ambiental como instrumento de pressão comercial e política. Então o Brasil não tem que ficar dando bola para a investigação. E esse encarregado de negócios, é claro que quando ele fala que talvez seja adiada a data de início dessa tarifação, é claro que ele não fala por ele, né? A embaixada dos Estados Unidos no Brasil é historicamente atrevida, golpista, mas nesse caso ele não pode, claro, dizer não, estamos estudando, ele não está estudando nada, ele não faz parte das reuniões onde essas coisas são discutidas, ele apenas transmite decisões, né? Essa é uma decisão que será tomada no núcleo central do governo americano e particularmente pelo Trump. Mas se ele está dizendo que vê espaço, é porque ele ouviu isso. Só pode ser dentro do Departamento de Estado, só pode ser um recado do Rubio, mas não significa que acontecerá. Até porque essa pergunta cretina, né? Afinal, com quem os Estados Unidos devem negociar? Você não sabe, meu chapa? Você não sabe? Quem pode responder por um país é seu governo e seus embaixadores. Mais ninguém. Não é governador, não é deputado que está morando nos Estados Unidos, não é o Tarcísio, não é o Eduardo Bolsonaro. Quem pode falar pelo país é o governo da União. Então, que pergunta é essa? E aí o Randolph explicou, etc. Mas, enfim, a negociação deve ser tentada, mas sempre dentro dos limites de soberania e do princípio de que não se deve ajoelhar para uma exigência imperial. Se você se ajoelha, as exigências só aumentarão. Só aumentarão. Virão outras e outras e outras. Isso aqui não é quintal, não é protetorado, embora até o secretário de Defesa dos Estados Unidos fale da América Latina como quintal. E como dissemos ontem, não é que ele fale isso para provocar ou como pilhéria. É uma convicção. Eles acham realmente que é um quintal. E você não pode admitir isso. Não pode considerar isso como aceitável numa negociação. Então a negociação é técnica. Agora, se ao fim não houver espaço de fato para negociação e se quiserem impor a tarifa, que assim seja. Mas não tem essa de se dobrar às exigências, aliás, quase todas estapafúrdias, apresentadas pelo Trump.